Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à EMAS por me ter convidado para ser presidente deste webinário dedicado à menopausa para além dos afrontamentos e como lidar com os sintomas mais comuns na população asiática. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu sou endocrinologista, bioquímica e farmacologista, tendo licenciaturas em todas estas áreas. Atualmente faço um part-time num hospital para mulheres na Alemanha e também faço part-time numa faculdade na China. E como diretor honorário de um hospital de obstetrícia e menopausa. Em relação à menopausa e ao assunto de hoje, acontece desde que sou membro da EMAS e durante 10 anos fui presidente da Sociedade da Menopausa Alemã e sou residente vitalício desta sociedade que conta com 2.000 e tal membros, uma das maiores sociedades de menopausa, e também faço parte da Sociedade Sino-Alemã da obstetrícia e menopausa. Por isso tenho conhecimentos alargados sobre esta questão na Ásia. Temos duas excelentes oradoras para hoje, com muita experiência nesta área da menopausa e também na área da investigação clínica, a professora Yun, da Coreia do Sul, e a professora Yun, da China, que são responsáveis pelos conteúdos científicos destas apresentações, nomeadamente a EMAS, e agradecemos também todo o apoio da Abbott. As apresentações serão traduzidas para 6 línguas e agora gostaria de apresentar como primeira oradora a professora Yun, que é a professora associada da Faculdade de Seul, na Coreia do Sul, trabalha no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e também trata de assuntos reprodutivos, infertilidade, e também é professora associada do Departamento de Pediatria no Hospital Pediátrico da Universidade de Yonsei. Também tem um Master de doutoramento, faz investigação básica sobre endometriose e outras áreas de investigação, como a preservação da fertilidade, sobretudo no caso dos adolescentes e jovens adultas. Em relação à investigação na menopausa, sobretudo ao nível das doenças ósseas e cardiovasculares, e é também investigadora e recebeu prémios da Sociedade Coreana de Obstetrícia e Ginecologia e também da Sociedade Coreana de Menopausa. Fez publicações de artigos em publicações científicas, é membro também do Comitê Académico da Sociedade da Menopausa da Coreia e publicadores. A professora Yun irá abordar o seguinte tema: os sintomas da menopausa nas populações asiáticas. E, professora Yun, vamos então ouvi-la. Muito obrigada. Eu gostaria que confirmassem que conseguem ver a minha apresentação. Agradeço a apresentação do presidente desta sessão. Devo dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço à EMAS e a todos aqueles que apoiam este webinário de hoje. Eu sou Go Yun, da Universidade da Coreia do Sul. Não tenho qualquer tipo de informação a divulgar. E esta palestra de hoje vamos falar sobre os sintomas
da menopausa comuns na população asiática e a atual situação do seu tratamento ou gestão destes sintomas. Como todos bem sabemos, a principal fisiologia da menopausa está relacionada com o desaparecimento da ovulação e todo este processo conduz a um hiperestradismo que provoca os sintomas da menopausa. Em relação à menopausa, podemos ter ovocetos presentes, muito embora não possam ser utilizados, e há um declínio também da produção hormonal que acontece espontaneamente e pode haver também grandes oscilações até à menopausa e desaparecendo na totalidade. Muito embora a menopausa possa ser vista como um processo normal de envelhecimento, de acordo com os sintomas relacionados com a menopausa acontecem quando da lactação das hormonas, por isso, desde o início da menopausa temos sintomas genitais e a idade média da menopausa parece ser semelhante, cerca dos 49, 50. No entanto, foram realizados muitos estudos e, de acordo com o estudo epidemiológico, a idade média é cerca dos 49 anos de idade no mundo inteiro. Em relação ao nível académico e a ocupação profissional, pode acontecer um pouco mais cedo, e se a mulher for fumadora, até pode acontecer um ano antes desta idade média. No entanto, não existem conclusões claras em relação à atividade física. Aqui podemos ver que nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, na China, na Austrália, temos quase sempre, em média, 50 anos de idade. Na Índia, Médio Oriente e na América Latina parece ocorrer um pouco mais cedo, mas ainda assim ocorre em termos globais entre os 40 e os 50 anos de idade. Agora, quanto ao início dos sintomas da menopausa, normalmente começam com a transição da menopausa e foram realizados alguns estudos que reportam o início dos sintomas por volta dos 45 anos de idade. E parece haver uma boa correlação com fazer um bom descanso e depois também temos a forma como se expressam o hiperestrogenismo que se representam dores generalizadas, afrontamentos e disfunção psicológica e cognitiva. Pode haver 50 ou mais sintomas associados à menopausa, mas estes sintomas podem ser classificados da seguinte forma: assintomáticos, exaustão, dores musculares, sintomas psicológicos, incluindo ansiedade, problemas em dormir, irritabilidade, entre outros. E depois podemos ter os sintomas vasomotores, frio, suores noturnos, afrontamentos. E em relação ao desconforto sexual, pode ser dores quando das relações sexuais devido à secura vaginal. A partir de agora, vamos concentrar-nos em alguns estudos onde são apresentados os sintomas da menopausa na população asiática. Como certamente sabem, há vários estudos dedicados a este tema. Eu selecionei provavelmente apenas alguns mais representativos e que nos podem ajudar a concentrarmos nesta questão. Em primeiro, em relação à China, que inclui
cerca de 1.641 mulheres entre os 40 e os 60 anos de idade e mediram o índice Herman Cap modificado e apresenta resultados ao nível da fadiga, fraqueza, seguido pela irritabilidade, insônia e os afrontamentos são um dos sintomas mais comuns. Foi também realizado um estudo em Macau, num total de 442 mulheres entre os 40 e os 60 anos de idade. Neste estudo, mediu-se a taxa de classificação da menopausa e tivemos cerca de 35% das participantes dizendo que apresentavam sintomas da menopausa mais graves. E a pontuação MRS pode ser representativa ao nível da qualidade de vida, ou seja, dado os sintomas da menopausa, estas participantes podem sentir uma diminuição da sua qualidade de vida. E neste estudo realizado em Macau, referiram cansaço físico e mental, que foi um dos sintomas mais comuns nesta população. No Japão, temos um estudo, que é um estudo de referência, e neste estudo incluíram 3.166 mulheres com 50 anos de idade e os autores do estudo incluíram um questionário único com sintomas da menopausa e a maior parte das mulheres japonesas referem que sentem rigidez nos ombros, este é o sintoma mais prevalente, seguido pela fadiga, suores, mas apenas 45%. No nosso país, na Coreia do Sul, houve um artigo que foi realizado com os dados do Seguro Nacional, onde temos uma grande fonte de dados, e o artigo incluiu 3.039 mulheres entre os 45 e os 65 anos de idade, e foi feita a mensuração da taxa de pontuação da menopausa, e o sintoma mais prevalente foi a exaustão física e mental, seguido pelos problemas sexuais e também um estado de espírito depressivo. Neste artigo, os autores referiram alterações dos sintomas da menopausa de acordo com a evolução das fases da menopausa, e os sintomas tendem a diminuir à medida que se vai avançando nas diferentes fases da menopausa, que as dores musculares superior a 17, o que tem um impacto na qualidade de vida e que foi reportado em praticamente 21% das participantes. Temos ainda outro trabalho realizado pelo Instituto de Investigação, que foi feito no ano passado, e temos aqui dados relativos a 1.000 mulheres, incluíram mulheres na fase da peri e pós-menopausa, e a resposta mais prevalente era distúrbios ao nível do sono, secura vaginal, a segundo sintoma, e referiram uma percentagem semelhante de prevalência de desconforto nas articulações e desconforto muscular. Agora, quando o grupo foi dividido em dois subgrupos, as mulheres pré-menopausa ou na perimenopausa referem fadiga física e mental como o sintoma mais prevalente. O grupo das mulheres pós-menopausa referem a secura vaginal como a principal sintoma ou queixa. Agora passemos para outro país na Ásia. Houve outros 2 estudos, embora haja mais. Eu incluí aqui 2 estudos realizados na Tailândia, um que incluiu 427 mulheres na fase pré, peri e pós-menopausa. Há aqui uma característica muito única deste estudo, porque foi feita uma estratificação das mulheres na pós-menopausa, de acordo com o tempo
após a menopausa. Os afrontamentos foram reportados de forma prevalente no segundo e terceiro ano após a menopausa, começando a aumentar a perimenopausa, mas continuam, inclusive, após a menopausa. As alterações do humor são reportadas, sobretudo, no primeiro e segundo ano da menopausa. A secura vaginal e as dores musculares e articulares também são referidas de forma prevalente no primeiro e segundo anos da menopausa. Agora, temos aqui outro estudo que inclui 270 mulheres entre os 45 e 65 anos de idade e referem no âmbito da avaliação da qualidade de vida, e há algo bastante único neste estudo, foi terem feito a estratificação dos grupos em pré, peri e pós-menopausa, mas o estudo inclui uma avaliação qualitativa das percepções das mulheres. E agora vamos ver em pormenor este artigo. Aqui, neste estudo, as dores musculares e articulares, problemas de memória e alteração no desejo sexual foram o sintoma mais comum, e os afrontamentos foram relativamente inferiores, e a secura vaginal também apresenta uma menor predominância. Aqui, assim, neste estudo, o efeito dos sintomas da menopausa na qualidade de vida foi feita a sua mensuração, e aqui temos a questão da qualidade de vida dos participantes, bem como alterações sexuais que tiveram maior impacto na qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa. As participantes têm certas crenças e percepções e atitudes, aceitam a menopausa como algo natural e inevitável e receiam alterações no corpo, mas veem também a menopausa como uma parte do envelhecimento, em vez de verem como uma doença e quando alterações permanentes. Em Singapura, dado que existem também muitos imigrantes, foi apresentado um estudo de Singapura, incluindo 656 participantes com 3 raças, chinesas, malaias e indianas. E temos aqui mulheres na fase pré, peri e pós-menopausa ou pós-esterectomia. Este grupo pode incluir grupos pré e perimenopausa, porque não podemos saber se o participante já está completamente na menopausa. Então, o sintoma mais comum, e peço desculpa, nas mulheres na perimenopausa eram os afrontamentos e as dores articulares e musculares, sobretudo nas mulheres pós-menopausa ou do grupo pós-esterectomia. Este grupo pós-esterectomia é praticamente igual em termos de sintomas, à exceção da secura vaginal, e o grupo de pós-esterectomia refere letargia e fadiga como uma das queixas mais comuns, e isto pode estar relacionado com o facto deste grupo pós-esterectomia termos peri e pós-menopausa. Neste estudo de Singapura, também podemos ver que, em relação ao tempo em que tem início a menopausa, existe diferença na incidência de afrontamentos, o que pode ser confirmado neste gráfico. Como podem ver, com o passar do tempo, a prevalência de afrontamentos diminuiu significativamente, e como podem ver do lado direito do grupo coreano, também vemos uma diminuição dos afrontamentos com o progresso, com o avanço da menopausa. Temos depois este estudo da Índia, no qual incluíram cerca de 100 mulheres entre os 40 e os 65 anos.
E, de forma semelhante, nas mulheres na fase pré-menopausa, os afrontamentos eram mais comuns, enquanto na fase pós-menopausa as dores musculares e articulares eram mais prevalentes. Os problemas mais graves e mais comuns que foram sentidos tinham que ver com desconforto articular e muscular, em relação à totalidade da população estudada. Agora, vamos falar sobre o estado atual da gestão da população ética. Temos um relatório anual do Instituto de 207 mulheres, incluindo as fases pré e pós-menopausa, e cerca de 61% relataram ter pelo menos um sintoma severo ou grave da menopausa. E o relatório demonstra também apenas 20% destas participantes que recorreram ao hospital e procuraram tratamento de substituição hormonal, enquanto as restantes mulheres, as restantes pacientes, na sua maioria, não usaram nenhum tratamento. E algumas delas limitaram-se a fazer exercício físico e a aguardar. Algumas usaram suplementos ou medicina tradicional natural e uma pequena percentagem das participantes tentaram medicina oriental também e outros tipos de plantas, medicina natural. Temos um estudo que foi conduzido em 2006, no qual foram incluídas 1000 mulheres pós-menopausa da China, Malásia e Taiwan para determinar os sintomas pós-menopausa. E sem receber nenhum tratamento em relação aos sintomas pós-menopausa, tínhamos mais de metade das mulheres, 59% das mulheres, que sofriam de sintomas, mas que não recorreram a nenhum tipo de tratamento para tratar estes sintomas. Isto provavelmente decorre do facto da tendência para diminuir a receita de terapias de substituição hormonal, depois de publicações que vieram ao lume, que foram conhecidas. No entanto, temos esta situação particular na população asiática, com a percepção da menopausa. Nós temos visto que normalmente a população asiática é bastante ambivalente no que diz respeito a aceitar o processo de envelhecimento, ao mesmo tempo com o medo que surge em relação às mudanças físicas que estas mulheres sentem. Além disso, existe um sentimento de muita privacidade em relação ao próprio corpo, o que leva a que haja alguma relutância em consultar o médico e ir ao hospital. Em vez disso, as mulheres perguntam às mães, às primas, a outras mulheres em relação às melhores opções para a gestão destes sintomas. Isto é diferente dos países ocidentais. De acordo com este estudo, havia em Taiwan e na Tailândia um nível muito elevado de conhecimento em relação às terapias de substituição hormonal. E era menos de 30% no caso das mulheres que foram entrevistadas para o estudo asiático sobre a menopausa. E, portanto, outra razão para as mulheres não tentarem recorrer a um tratamento é também o medo de desenvolverem câncer da mama. Este é um dos fatores de risco mais referidos em relação à terapia de substituição hormonal. Tínhamos, nos casos em que havia uma grande consciência em relação à existência desta terapia, a utilização, na realidade, era bastante baixa.
Podemos ver à esquerda do estudo anterior que eu referi e a prevalência, a percentagem, aliás, de mulheres que fazem perguntas em relação ao risco de desenvolver cancro da mama. E aquelas que disseram que não sabiam ou não tinham nenhuma pergunta, não sabiam nada sobre os fatores de risco, foi à volta de 40%, em comparação com os 28,5%. Portanto, não existe também conhecimento em relação aos fatores de risco. À direita, temos um outro estudo em relação à mortalidade. É um estudo já mais antigo, foi apresentado em 2014 e, como podem ver, nos países asiáticos a incidência e a mortalidade são bastante inferiores às dos países ocidentais. Ainda assim, existe um medo muito mais interiorizado em relação a este medo de desenvolvimento de câncer da mama. Em conclusão, nós estudamos os sintomas da população asiática e provavelmente já detectaram aqui algumas diferenças entre os países ocidentais e a população asiática. Como podem ver, os afrontamentos foram reportados numa percentagem significativamente mais baixa. Temos mais registro de dor articular e também de secura vaginal. No estudo panasiático sobre a menopausa, apresentado em 2005, também foi reportado o sintoma de dor articular e muscular e também problemas cognitivos, com problemas de memória, nervosismo e irritabilidade, num estudo panasiático sobre a menopausa. Em relação aos afrontamentos, temos então um resultado significativamente mais baixo, quando comparado com os 3 sintomas mais prevalentes. Vamos então resumir esta apresentação. Existe uma diversidade de sintomas de menopausa em diferentes etnias dos países asiáticos, como puderam ver em alguns países, os sintomas pré-menopausa mais prevalentes são os afrontamentos, noutros países temos a fadiga, distúrbios do sono ou secura vaginal. Na população asiática, temos também questões de sono e musculoesqueléticas. Exaustão parece ser um problema mais comum nas mulheres asiáticas. No que diz respeito às alterações no desejo sexual e secura vaginal, estas são queixas bastante comuns, muitas vezes ignoradas. As necessidades e a atitude em relação à menopausa também são diferentes entre as mulheres asiáticas. Nós confirmamos que a população asiática sofre significativamente de sintomas de menopausa. No entanto, estas mulheres normalmente não recorrem tanto ao hospital, preferem um sistema de apoio mais informal, em que recorrem à família e aos amigos. São resultados das diferenças culturais. Existe também uma ambivalência em relação à atitude, à aceitação de terapia de substituição hormonal. Têm talvez menos informação, menos conhecimento em relação à terapia de substituição hormonal, e esta hesitação ou relutância nota-se mais nas mulheres asiáticas em fase de menopausa. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Yun, muitíssimo obrigado pela sua excelente apresentação. De acordo com o tema do nosso webinar, vamos concentrar-nos especialmente na menopausa, além dos afrontamentos, mas comparou muito bem a questão da frequência e severidade dos afrontamentos.
e, portanto, concluímos que os sintomas somáticos, como problemas musculoesqueléticos e distúrbios do sono, afetam as mulheres asiáticas de forma ainda mais importante do que os afrontamentos. E estas são as queixas principais. Também alterações ao nível do desejo sexual e secura vaginal, são queixas comuns, frequentemente ignoradas por estas mulheres, o que dificulta um pouco a avaliação, mas continuamos a o uso de uma avaliação mais cuidadosa. Vamos deixar as perguntas ao final. Vamos agora para o próximo orador. É um prazer. O apelido é Yu, é o diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim. É o presidente também da Sociedade Chinesa da Menopausa, anterior presidente da Federação Asiática e também membro da Sociedade Internacional da Menopausa, uma pessoa muito comprometida com a questão da menopausa. Eu conheci o professor Yu na China e dou-lhe agora os nossos cumprimentos por parte da Sociedade Alemã da Menopausa. Nós já fomos convidados várias vezes para palestras organizadas pela sociedade chinesa. O professor Yu também está envolvido na diversas áreas da ginecologia, em sociedades chinesas, com publicações muito importantes. É presidente da Sociedade Chinesa de Obstetrícia e Ginecologia, vice-presidente da Associação Médica Chinesa para Obstetrícia e Ginecologia. Também participa na literatura das publicações publicadas ao nível da osteoporose e doenças ósseas, e também tem participado em projetos-chave de investigação, incluindo o apoio da Fundação para a Investigação nesta área na China. Publicou mais de 200 documentos originais e avaliações, e hoje foi convidado para nos falar sobre a questão da menopausa para além dos afrontamentos. E agora o orador cumprimenta em chinês. Caro amigo, passamos-lhe a palavra. Pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, professor Miuk, pela sua simpática apresentação. Nós temos saudades suas, na realidade. Por causa da pandemia, nós já não nos vemos há imenso tempo, de forma presencial, já há mais de 3 anos. E, portanto, é um grande prazer vê-lo aqui, embora seja online. E agora eu vou falar sobre esta questão da menopausa, para além dos afrontamentos, como é que nós podemos gerir os sintomas somáticos e psicológicos na população asiática, por parte da Faculdade de Medicina. Aqui temos o conteúdo da minha apresentação. Em primeiro lugar, vou falar sobre as funções do estrogênio e dos sintomas da menopausa na população asiática. Depois temos estratégias de tratamento de sintomas somáticos e psicológicos e, por fim, também evidência da terapia de substituição hormonal. Temos o alvo de estrogênio, temos o estrogênio a afetar vários órgãos e sistemas. Temos a questão da manutenção, questões cardiovasculares e do metabolismo relacionado com homeostase de lípidos e glucose, e também a cicatrização de feridas. Muitas questões, como gestão da massa
óssea também, estão todas relacionadas com a questão dos estrogênios. E, portanto, quando o estrogênio é deficiente, o sistema nervoso central é afetado, o que causa um impacto em várias partes do nosso corpo, com alterações ao nível do metabolismo e do sistema musculoesquelético, assim como alterações, ao nível da atrofia urogenital e da pele, por exemplo. Temos vários distúrbios que estão relacionados com a questão da alteração do sistema nervoso central. A composição corporal pode sofrer alterações por causa das alterações também verificadas ao nível do metabolismo. Temos então alterações musculoesqueléticas, atrofia dermatológica e urogenital e todos estes sintomas, vamos ver quais são aqueles que se verificam na população asiática. Os sintomas da menopausa mais comuns em países ocidentais são afrontamentos e insônia, mas as mulheres asiáticas, por outro lado, reportam sintomas somáticos com maior frequência nas mulheres pós-menopausa, quando comparadas com as restantes. Portanto, temos várias populações asiáticas, por exemplo, China continental, temos registro de fadiga e fraqueza, irritabilidade, insónia, dores articulares e musculares e afrontamentos, que é apenas o quinto sintoma mais comum na menopausa na China. E, portanto, em Macau, China, Malásia, Singapura, Índia, Japão e Coreia do Sul, temos registro de sintomas somáticos e psicológicos, ultrapassando o sintoma de afrontamento. E então porquê? Porquê é que as mulheres asiáticas, na fase da menopausa, procuram tratamento? O que é que as leva a recorrer a tratamento? A insónia ou problemas do sono e os afrontamentos são as principais razões para procurar tratamento na população asiática. Como podem ver, temos os afrontamentos mais prevalentes na fase pré-menopausa, em comparação com pós-menopausa. A prevalência de dores musculares e articulares na população asiática, como podem ver em Macau, China, Índia, Malásia, Japão, China continental e Coreia do Sul, mais de 50% em todos os casos, e nas mulheres chinesas é à volta de 70%. Mas, nesta idade, as mulheres, na realidade, o que acontece em relação aos músculos e articulações é que elas sentem dor porque são sintomas psicológicos, na minha opinião, uma vez não se verificar uma razão muito óbvia para a existência dessas dores. Depois temos os distúrbios do sono na população asiática, na Tailândia por volta de 80%, Índia 73%, China continental quase 66%, Coreia do Sul 60%, Hong Kong 60%, Malásia 53%, Taiwan 53%, Japão 37% e Singapura 35%. Temos também a prevalência de depressão e irritabilidade, muito frequente na população asiática. A prevalência de depressão e irritabilidade são muito comuns entre as mulheres asiáticas durante a fase da menopausa. Na Coreia do Sul, 62%, Tailândia 60%, Hong Kong 60%, Índia 58%, Japão, Taiwan, China continental, Singapura, Malásia, todas têm uma prevalência destes sintomas, assim como a irritabilidade que é visível
nestes mesmos países. Portanto, os sintomas somáticos e psicológicos são os sintomas mais comuns nestas regiões, para além dos defrontamentos, os sintomas somáticos e psicológicos são os sintomas mais comuns da menopausa na população asiática, incluindo sintomas somáticos como dor muscular e articular e também psicológicos, sendo o mais comum a ansiedade e a depressão. Portanto, como é que nós podemos tratar os sintomas somáticos e psicológicos? Como é que podemos fazer isto? Como é que nós devemos responder? Como é que podemos reagir? Temos intervenções, de natureza não médica, como uma a realização de exames anuais, uma dieta adequada, atividade social e mental adequada, com exercício físico. E temos também a possibilidade de intervenção médica com tratamento mais eficaz, sendo a terapia de substituição hormonal e também podemos usar, em alguns casos, medicina tradicional chinesa e outras possibilidades. Com depressão muito severa, temos a possibilidade de usar antidepressivos. E, portanto, nestas várias categorias, podemos ver que a terapia de substituição hormonal é o tratamento mais eficaz para aliviar sintomas da menopausa. É um tratamento, é uma medida de tratamento que serve para compensar a falha do ovário e deficiência de estrogênio. In different guidelines, including Nas diferentes guidelines, nomeadamente nos guidelines internacionais das sociedades de menopausa, bem como a Sociedade de Menopausa Chinesa, todos recomendam que o tratamento hormonal é o mais indicado para estes sintomas. Nós temos os guidelines chineses de 2023 sobre a gestão da menopausa e a terapia hormonal, baseiam-se sobretudo nas guidelines internacionais, mas é referido que a saúde durante a menopausa deve ser acompanhado por um ajuste ao estilo de vida desde o período de transição da menopausa e com intervenções médicas várias, incluindo o tratamento hormonal nas populações adequadas. É também referido nas nossas guidelines que uma dieta adequada, exercício físico, são indicados para as mulheres na peri e pós-menopausa. Ingerir mais frutos, legumes, produtos lácteos, cereais, soja, sobretudo no caso da população asiática, também peixe, ovo, consumo moderado de açúcar e, claro está, exercício físico aeróbico 3 a 5 vezes por semana, com uma duração de pelo menos de 150 minutos por semana, em termos cumulativos, e exercícios de resistência para aumentar a massa muscular. Em relação aos sintomas somáticos, em primeiro lugar é preciso procurar tratamento médico, um especialista, depois de se excluírem as doenças de caráter orgânico, devem ser considerados os sintomas. A terapia hormonal pode ser indicada e se houver um alívio dos sintomas, muito bem. Caso contrário, é necessário voltar aos especialistas para uma reavaliação para que possa haver um diagnóstico e o respectivo tratamento. Por vezes, os sintomas sintomáticos podem ser confundidos com os da menopausa ou com outros sintomas
orgânicos, por isso é preciso uma consulta multidisciplinar, neste caso de doentes. Em relação aos sintomas psicológicos, se houverem sintomas vasomotores moderados a graves, pode haver o distúrbio do sono. Isto também pode dar asa a sintomas psicológicos. A terapia hormonal para a menopausa pode melhorar o sono, reduzindo as frequências com que a pessoa acorda e também os períodos de sono que são interrompidos devido aos sintomas vasomotores. Há vários tipos de terapias hormonais para a menopausa que podem melhorar a insônia crónica e também a transição da menopausa ou a fase pós-menopausa. Existem outros regimes de tratamento hormonal de estrogénios, monoestrogênio ou em combinação com a progesterona, podem melhorar os distúrbios do humor na transição da menopausa e também nas mulheres na fase da pós-menopausa. Então, quais são as evidências do tratamento hormonal no tratamento dos sintomas sintomáticos e psicológicos? O tratamento hormonal melhora significativamente os sintomas somáticos e psicológicos. Um regime de tratamento hormonal sequencial contendo 2 mg de 17 beta-estradiol e 10 mg de dinosterona foram estudados em vários estudos. E neste estudo participaram 110 mulheres na menopausa e após 3 meses de tratamento não só apresentavam uma melhoria do seu bem-estar geral, mas também uma melhoria significativa do seu bem-estar mental e físico. Também com uma dose ultra baixa de estradiol e de hidrogesterona estão associados a uma melhoria das dores musculares, articulares e também no MRS e no QQL. Nestes 2 questionários temos estas pontuações totais. Num estudo de 332 pacientes que foram aleatoriamente recrutadas para um grupo contínuo combinado de estradiol 0,5 mg de hidrogesterona 2,5 mg, houve uma melhoria também significativa. E também o tratamento hormonal melhora significativamente a qualidade do sono das mulheres na menopausa. Temos aqui um estudo retrospectivo que contou com a participação de 342 mulheres para avaliar a eficácia do tratamento hormonal na menopausa, melhorando a qualidade subjetiva do sono e a gravidade dos sintomas da menopausa. Com o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, e de facto chegou-se à conclusão que havia uma melhoria significativa da qualidade do sono. Também neste estudo, um grupo de tibolona e de 17 beta-estradiol, também houve uma melhoria da insônia, da depressão, dos sintomas que foram completamente aliviados em 6 meses, sem diferenças significativas entre os sintomas de depressão significativamente sintomas vasodores. Representativo ao nível nacional, tendo recrutado mais de 2.000 mulheres entre os 40 e os 65 anos de idade. Os sintomas foram avaliados pelo questionário de qualidade de vida específico da menopausa e também pelo inventório 2 de depressão de Beck. E nestes questionários houve uma pontuação superior a 20, definida como sintomas depressivos moderados a graves.
Por isso, após o ajuste dos fatores múltiplos, quando comparados com as mulheres sem ou com sintomas vasomotores ligeiros e mulheres com sintomas vasomotores moderados a graves, apresentavam uma maior probabilidade de terem sintomas depressivos moderados a graves. O tratamento hormonal também é benéfico para os sintomas relacionados com depressão. Nestes dois estudos foram apresentadas as alterações significativas que se podem observar tanto no grupo placebo como no outro. E os sintomas depressivos são mais significativos num grupo do que no outro. Em resumo, os estrogénios desempenham um papel importante nos sistemas reprodutivos e não reprodutivos femininos. A natureza da menopausa, a insuficiência dos ovários e a deficiência de estrogénios pode provocar vários sintomas. Para além dos afrontamentos, os sintomas somáticos e psicológicos são os sintomas mais comuns da menopausa na população asiática, sobretudo na China. O tratamento hormonal para a menopausa é o tratamento mais eficaz para aliviar os sintomas da menopausa, incluindo os sintomas somáticos e psicológicos após terem sido excluídos os sintomas orgânicos por especialistas. O tratamento da saúde na menopausa deve ser seguido com ajustes ao nível do estilo de vida durante o período de transição para a menopausa e também através da realização de intervenções médicas variadas, incluindo o tratamento hormonal para a menopausa nas populações adequadas. E agradeço toda a vossa atenção. Muito obrigado pela excelente apresentação. Dá também um resumo dos guidelines chineses, sublinhando que o tratamento hormonal deve começar o mais rapidamente possível. E agora podemos dar início ao nosso período de perguntas. Que já foram apresentadas algumas perguntas no, não sei se devo ler. Uma pergunta, vou começar com a segunda porque é dirigida ao professor Wishy. O que é que diria sobre a relação entre os sintomas de menopausa reportados, por exemplo, relacionados com alterações do humor, associados a outros sintomas e os afrontamentos? Em termos gerais, considera que é necessário termos afrontamentos para se dizer que os sintomas psicológicos estão relacionados com a menopausa? Parece-me que não, porque há estudos em que há alterações do humor sem que aconteçam afrontamentos. Mas pelo que vejo nos guidelines chineses, pode fazer este tratamento hormonal, mesmo que as mulheres não tenham afrontamentos. Concorda? In some of the Chinese women actually Sim, have no caso de algumas mulheres chinesas, não há sintomas vasomotores de todo. E, portanto, elas recorrem ao hospital para obter ajuda médica apenas no caso de problemas psicológicos, algumas questões relacionadas com irritabilidade, ansiedade, choram com muita facilidade e psicologicamente sentem-se bastante afetadas. E, portanto,
Estes sintomas podem ser aliviados através da terapia de substituição hormonal. Cerca de 2 semanas a 1 mês depois de começar a usar terapia hormonal, os efeitos começam logo a sentir-se. E, portanto, os sintomas psicológicos, na minha opinião, são independentes dos afrontamentos, são uma questão diferente. Aliás, quando algumas mulheres têm suores noturnos, por exemplo, micção frequente, muita transpiração e afrontamentos, a cada 10 minutos têm um afrontamento, por exemplo, portanto não conseguem dormir bem. E durante o dia elas sofrem as consequências óbvias de não dormir, como a irritabilidade e ter alterações do humor, zangam-se facilmente, têm discussões mais frequentes e, portanto, estas questões podem ser tratadas como sintomas psicológicos. Sim, eu concordo na minha prática clínica que há sempre alguma literatura publicada que fala de pessoas com sintomas depressivos e de alterações de humor, etc. E que existem explicações para a ocorrência destes sintomas. Temos muitas pacientes nas nossas clínicas de menopausa em que há também alguns sintomas muito isolados. O professor Yu, no seu hospital, tem um departamento muito específico em relação à menopausa, em que recebe muitas pacientes. Nos outros hospitais temos também uma das principais clínicas especializadas nesta questão da menopausa, em que recebemos muitas pacientes por dia. E eu fiquei surpreendido ao vir da Alemanha que possamos tratar sintomas somáticos como dor muscular e articular apenas com a terapia de substituição hormonal em função das suas guidelines. Outra questão também não é muito difícil, uma vez que existem vários sintomas relacionados com a menopausa em vários indivíduos diferentes durante a transição da menopausa, quando ou em que situações diria que a terapia de substituição hormonal é necessária ou obrigatória? Quando é que nós devemos receitar terapia de substituição hormonal e quando é que não deveríamos fazê-lo? Penso que a resposta é relativamente fácil, não é? Se não houver contraindicações da terapia de substituição hormonal, então, em princípio, as mulheres aceitam a receita desta terapia porque têm queixas bastante severas que afetam a sua qualidade de vida e, em todos esses casos, seria aconselhável dar início à terapia de substituição hormonal. Exatamente. Temos tratamentos que são precisamente direcionados para estas situações, para aumentar a qualidade de vida das mulheres. E se elas têm vários tipos de sintomas diferentes, e muitas vezes não se sentem trabalhar, por vezes incapazes com as pessoas, fazem imensa terapia de substituição hormonal quando não há contraindicações, para aliviar os seus sintomas e melhorar de forma geral a sua qualidade de vida. Neste contexto, eu tenho também perguntas para a professora Yun. Disse que 20% dos sintomas da menopausa são vistos nos hospitais. Portanto, a minha questão na Coreia do Sul é em relação à frequência dos tratamentos oferecidos no hospital, ou se, por outro lado, como no mundo ocidental, temos os ginecologistas a oferecer tratamento nas suas próprias clínicas, porque na China temos clínicas e hospitais dedicados à menopausa e quase não temos ginecologistas nas nossas clínicas. E, portanto, o diagnóstico e tratamento depende muito da escolha das pacientes a quem é que elas recorrem. Qual é a situação na Coreia do Sul?
talvez um pouco diferente na Coreia. Temos muitas clínicas privadas locais e, portanto, é fácil recorrer aos ginecologistas nas clínicas, porque existe uma grande oferta e eles receitam a terapia hormonal. No entanto, na minha experiência pessoal, o ambiente na Coreia faz com que as mulheres pensem que a terapia de substituição hormonal é muito perigosa, porque pode causar cancro da mama. E por isso elas tentam primeiro outras coisas, outros tratamentos, e só em último recurso, quando nada mais funciona, depois de esperarem e já não poderem esperar mais, é que elas vêm ao hospital para pedir para serem tratadas. Portanto, esta abordagem é bastante simples, há muitos ginecologistas disponíveis, não apenas nos hospitais, mas também nas muitas clínicas privadas existentes. Esta diferença é importante porque na China os pacientes vão a uma clínica especializada e são as clínicas que receitam mais terapia de substituição hormonal. Nós, quando fazemos as palestras, eh, destacamos muito a importância de recorrer à terapia de substituição hormonal. Falamos, por exemplo, da questão da osteoporose. O que é que podemos dizer sobre a terapia de substituição hormonal e o que isso representa em termos de osteoporose, da prevalência de osteoporose? Osteoporosis, I mean, Em relação à osteoporose, for the bone protection, para a proteção it óssea, is recommended to start early, recomenda-se começar like bastante cedo the cardiovascular system, no sistema if the cardiovascular. blood loss is Se existir perda de massa óssea very a severe muito risk acentuada, already occurred, there is no então further to increase pode the bone haver density, with deveríamos tentar aumentar a densidade steroids. óssea So, it de alguma not forma use other e usar medications for the outro tipo de medicação, outro tipo de tratamentos para a osteoporose. the effect of the estrogen is to protect O the bone efeito do estrogênio é precisamente proteger o osso calcium losing. com o So cálcio it's better to start e, portanto, é melhor dar início numa fase também muito precoce da menopausa para proteger a massa óssea e evitar a incidência de osteoporose. Portanto, os estrogénios são muito bons, é um tratamento talvez ideal para a prevenção da osteoporose, mas nas nossas clínicas da menopausa já começamos terapias de substituição hormonal precisamente para prevenir a osteoporose, porque nós conhecemos a situação óssea das nossas pacientes. E na nossa clínica em Pequim, tínhamos cerca de 10 pacientes em que deu início à terapia de substituição hormonal por causa da densidade óssea. E, portanto, eu concordo consigo, professor. Mas a professora Yoon, na Coreia do Sul, tem uma situação talvez um pouco diferente, não é? Porque a questão da terapia de substituição hormonal em geral é diferente, tem outra aceitação. Os meus colegas ginecologistas, todos concordam que o facto de a terapia de substituição hormonal ajudar a proteger a densidade óssea, proteger a massa óssea. Na minha opinião pessoal, se a paciente não tiver sintomas nenhuns da menopausa, seria um pouco arriscado dar início à terapia de substituição hormonal apenas por uma questão de proteção óssea. Há várias opiniões divergentes em relação a isso.
Eu, obviamente, concordo que é importante proteger o osso, mas não receitaria a terapia de proteção hormonal se não houver sintomas de menopausa. Muito bem. Eu, eu comecei a receitar a terapia de substituição hormonal no caso de pacientes que tinham muito má qualidade óssea. E neste caso achei que se justificava, porque as guidelines da sociedade determinam que os estrogénios são o melhor fármaco para prevenir a osteoporose. E, portanto, parece que é difícil, dependendo da situação de cada um dos países. Professora Yun, tem que ver com o risco e também o medo do cancro da mama, e eu conheço bem as guidelines, mas eu penso que a terapia de substituição hormonal provavelmente não é suficiente para aumentar a densidade mineral óssea. Pode prevenir perda óssea, não é? Isso está claro na documentação publicada. E, portanto, existem boas indicações nesse sentido. Vamos agora avançar para a última pergunta, talvez mais difícil. Se uma paciente tiver amenorreia depois de ser tratada a hiperplasia do endométrio com Mirena com 50 anos de idade, quando é que nós decidimos que ela alcançou a menopausa? Precisamos de mudar os tipos de LH e FSH para diagnosticar a menopausa ou deveríamos receitar a terapia de substituição hormonal para os afrontamentos? Todos podemos responder, porque é uma boa questão, é uma pergunta muito interessante. Sim, a hiperplasia do endométrio pode ocorrer em várias idades. Que tipo de hiperplasia? Em alguns casos, pode ser feita uma esterectomia e depois podemos, então, dar início à terapia de substituição hormonal apenas com estrogênio. E isso é bastante seguro. No entanto, se a paciente não tiver o mesmo tipo, tiver um tipo diferente de hiperplasia, então temos orientações específicas para esse tipo de paciente, no sentido de usar inicialmente progesterona em doses altas para reverter os efeitos da hiperplasia do endométrio e depois realizamos uma nova biópsia do endométrio e se vemos que o endométrio está na situação que pretendemos, que houve uma reversão da situação, então podemos aplicar Mirena e dar início ao tratamento de substituição hormonal com estrogênio por via oral ou intradérmica. Eu estou de acordo, mas pacientes de LH e FSH para monitorizar o tratamento, mas eu penso que mesmo não havendo uma probabilidade real de piorar este problema, nós então podemos determinar quando introduzir a terapia de substituição hormonal com a utilização da progesterona, como disse o professor Yu, e se estivermos no caso de hiperplasia do endométrio benigna. E às vezes temos apenas o estrogênio por aplicação transdérmica. Professora Yun, gostaria de acrescentar alguma coisa? Claro que sim.
estou totalmente de acordo consigo. Não parece que seja a discrepância entre o laboratório e o estado da menopausa real. É muito comum durante o período de transição que haja discrepâncias, tanto para decidir se damos ou não início à terapia nesta fase, temos de levar em conta o estado da hiperplasia. Há muitos estudos em curso em relação ao tratamento, ao efeito dos tratamentos com Mirena e, portanto, no caso da hiperplasia do endométrio, com o tratamento da Mirena, nesse caso, tentaria tibolena em vez de estradiol, provavelmente mais seguro, mas em relação a essa questão de não realizar os testes, estou de acordo consigo. Maybe we make only short answers. The question here is different measures were used across cultures. Diferentes medições foram usadas em várias culturas. Isto poderia ser um problema ao comparar sintomas. The method for measuring the symptoms important. Será que esta questão é importante quando estamos a falar dos sintomas autorreportados em várias culturas diferentes? Como é que podemos uniformizar a descrição dos sintomas? Qual é a sua experiência em relação ao uso de testosterona na menopausa? Esta é uma pergunta muito difícil. Eu não conheço comprimidos de testosterona, pelo menos na China. Há quem diga que há comprimidos de testosterona, mas não é na realidade testosterona. Nós temos apenas cremes, pomadas, o que dificulta muito a dosagem. E é muito difícil determinar através dos estudos o risco de câncer da mama. Qual seria a sua resposta, professora Yun? Nós também não temos testosterona em comprimidos e, portanto, não tenho nenhuma experiência na utilização de testosterona para a terapia da substituição hormonal. Eu posso acrescentar que usamos o tipo e temos testosterona e como testosterona. Eu tive e, portanto, o risco principal de câncer da mama não é superior do que seria com a terapia habitual. Portanto, tibolona e temos também a possibilidade que não está publicada a pomada de testosterona em doses muito baixas, até mesmo a crianças, quando é necessário, mas esta é uma questão extremamente difícil porque normalmente não podemos usar, uma vez que não existe oficialmente. Podemos usar a terapia de substituição hormonal com hipertensão intracraniana benigna. A minha resposta é não, porque a hipertensão pode desestabilizar a situação no crânio e, portanto, eu diria que não é aconselhável em pacientes com hipertensão por causa do risco de haver coágulos. Professora Yun, quer responder a esta questão? Se não, avançamos para a última pergunta. Como é que podemos comparar isto com a população asiática que vive em países onde são registados
sintomas vasomotores como principal sintoma da menopausa. Parece que há países na Ásia em que os sintomas vasomotores são reportados como principal sintoma, mas não percebo muito bem qual é o problema nesta questão. Normalmente não é o número 1 noutros países asiáticos. Sim, exato. O que nós fazemos é uma investigação individualizada. O primeiro sintoma é dores articulares e musculares, e quando nós realizamos esta investigação entre pacientes que recorrem ao hospital para tratamento, então vemos que a incidência de afrontamentos aumenta porque as mulheres asiáticas não pensam que as dores articulares e musculares são um sintoma da menopausa, mas facilmente associam os afrontamentos à menopausa. E, portanto, elas reportam o afrontamento em vez de reportarem as dores musculares e articulares, o que não significa que não existam. Professora Yuna? Ainda de acordo com o professor afrontamentos e, portanto, recorrem a outras especialidades em vez da ginecologia. Não temos então mais questões para os dois? E, portanto, é a minha tarefa agora dar por terminado este webinar. Muito obrigada a todos os que participaram. Em primeiro lugar, agradecemos aos oradores pelas suas excelentes apresentações e pela sua disponibilidade. Muito obrigado também à EMAS, responsável pelo conteúdo científico da reunião e a principal agência para organização e apoio técnico. Também aos membros da organização, muito obrigado pelo bom trabalho que realizaram para tornar este webinar um sucesso. São muito populares, dizem seja muito importante também. Obrigado aos participantes, àqueles que vieram ouvir estas duas palestras. Damos assim por concluído este webinar.